Imagine um mundo antes dos telescópios, quando o universo era apenas o que se podia ver a olho nu. Era óbvio que a Terra não se movia e que tudo que estava no céu, o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, giravam ao nosso redor. Todos sabiam que o Sol, planetas e estrelas eram apenas luzes no céu que rodavam ao redor da Terra e que nós éramos o centro de um pequeno universo. Um universo feito para nós. Havia apenas um homem em todo o planeta que anteviu um cosmos infinitamente maior. E onde ele passou a véspera de Ano Novo de 1600? Ora, na prisão, é claro. Seu nome era Giordano Bruno. De natureza rebelde, ele queria romper com aquele universo minúsculo, mesmo quando era um jovem monge dominicano em Nápoles. Já era desajustado. Naquela época não havia liberdade de pensamento na Itália. Mas Bruno desejava saber tudo sobre a criação divina. Ele então ousou ler os livros banidos pela igreja, e essa foi a sua ruína. Em um desses livros, um antigo romano, que estava morto há mais de 1500 anos, contou-lhe sobre um universo muito maior. Tão ilimitado quanto sua ideia de Deus. Lucrécio pediu ao leitor que se imaginasse parado na beira do universo e atirasse uma flecha para frente. Se a flecha não parasse, então era óbvio que o universo se estendia além do que aquilo que pensou ser a beira. Mas se a flecha não continuasse, digamos que batesse num muro, então o muro devia ficar além daquilo que pensou ser a beira do universo. Agora, se você subisse naquele muro e atirasse outra flecha, novamente só há dois resultados possíveis. Ou ela voa para sempre pelo espaço, ou bate em algum limite em que você pode subir e atirar mais uma flecha. De qualquer forma, o universo não tem limites. O cosmos deve ser infinito. Essa ideia fez total sentido para Bruno. O Deus que ele adorava era infinito. Então, pensou ele, como a criação poderia ser algo menor? Foi o último emprego fixo que teve. Aos 30 anos, ele teve a visão que selou seu destino. Nesse sonho, ele acordou em um mundo contido dentro de uma tigela limitante de estrelas. Esse era o cosmos da época de Bruno. Ele teve uma sensação momentânea de medo, como se a base de tudo estivesse desaparecendo sob seus pés. Mas recuperou a coragem. Abri asas confiantes no espaço e elevei-me em direção ao infinito, deixando para trás tudo o que os outros se esforçavam para ver ao longe. Aqui não há em cima, embaixo, não há beira nem centro. Eu vi que o Sol era só outra estrela e que as estrelas eram outros sóis. Cada um deles acompanhado por outras terras como a nossa. A revelação dessa imensidão foi como se apaixonar. Bruno tornou-se pregador, propagando o evangelho do infinito por toda a Europa. Ele pensou que outros adoradores de Deus naturalmente abraçariam essa visão maior e mais gloriosa da criação. Mas que tolo fui eu. Ele foi excomungado pela Igreja Católica Romana em sua pátria, expulso pelos calvinistas na Suíça e pelos luteranos na Alemanha. Bruno aceitou um convite para dar uma palestra em Oxford, na Inglaterra. Enfim, pensou ele, seria uma oportunidade de compartilhar sua visão com um público que o compreenderia. Eu vim apresentar uma nova visão do cosmos. Copérnico tinha razão em argumentar que nosso mundo não é o centro do universo. A Terra gira ao redor do Sol. É um planeta como os outros.
Mas Copérnico foi apenas a aurora. Eu lhes trago o nascer do sol. Mentira! As estrelas são outros sóis em fogo, feitos da mesma substância que a Terra. E têm suas próprias terras, com água, plantas e animais tão nobres quanto os nossos. O senhor está louco ou é somente ignorante? Todos sabem que há apenas um mundo. O que todos sabem está errado. Nosso Deus infinito criou um universo ilimitado com um número infinito de mundos. Não se lê Aristóteles onde você vive ou a Bíblia? Imploro que rejeitem a antiguidade, a tradição, a fé e a autoridade. Vamos começar de novo, duvidando de tudo que considerarmos que foi provado. Infiel! O Deus de vocês é muito pequeno. Para com isso! Isso é mentira! Um homem mais sábio teria aprendido a lição. Mas Bruno não era assim mesmo considerando que o castigo por fazê-lo em seu mundo era a punição mais cruel e incomum. Giordano Bruno vivia em uma época em que não havia separação entre igreja e Estado, ou a noção de que liberdade de expressão era um direito sagrado de cada indivíduo. Expressar uma ideia que não estivesse de acordo com a crença tradicional poderia trazer muitos problemas. De forma imprudente, Bruno voltou para a Itália. Talvez com saudades de casa, mas ainda assim, ele devia saber que sua pátria era um dos locais mais perigosos de toda a Europa. A Igreja Católica Romana mantinha um sistema de tribunais conhecido como Inquisição, e seu único propósito era investigar e atormentar qualquer um que ousasse expressar opiniões diferentes. Não demorou muito para que Bruno caísse nas garras da polícia do pensamento. Esse andarilho que adorava um universo infinito ficou preso por 8 anos. Durante interrogatórios implacáveis, teimosamente se recusou a renunciar às suas opiniões. Por que a igreja estava disposta a ir a tais extremos para atormentar Bruno? Do que tinham medo? Se Bruno estivesse certo, então os livros sagrados e a autoridade da igreja poderiam ser questionados. Finalmente, os cardeais da Inquisição deram seu veredito. O senhor foi considerado culpado de questionar a Santíssima Trindade e a divindade de Jesus Cristo, de acreditar que a ira de Deus não é eterna, que todos serão salvos, e de afirmar a existência de outros mundos. De joelhos! Todos os livros que o senhor escreveu serão reunidos e queimados na Praça de São Pedro. Reverendo Padre, pude refletir muito durante os 8 anos de confinamento. Oh, então vai se retratar. Meu amor e reverência pelo Criador inspiraram a visão de uma criação infinita. Muito bem. O senhor será entregue ao governador de Roma, que administrará a punição adequada àqueles que não se retratam. Levem ele! Levem ele logo! Talvez o senhor tenha mais medo de proferir a sentença do que eu de ouvi-la. Vá pro inferno!